Seja bem-vindo a mais uma edição de Opinião Pública aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Aproveitamos, como sempre, para saudar a todos os amigos ouvintes, esperando que o fim de semana tenha decorrido da melhor forma. Já estamos com segunda-feira, hoje 13 de maio, e na edição de hoje da Opinião Pública vamos falar aqui com o jurista Francisco Olavo Freire sobre a situação que ocorreu semana passada na Câmara Municipal da Praia, as buscas realizadas a mando do Ministério Público, e aqui a análise com o nosso convidado de hoje aqui no Opinião Pública da Rádio de Cabo Verde. É algo muito complicado, mas pronto, no ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião Pública. A mim está a dizer que esse trabalhador tem razão, é que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião Pública, RCV. É capaz de interesse, é para não tudo. Mais uma vez, os votos de bom dia. O antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, diz-se tranquilo em relação às investigações em curso sobre as obras de asfaltagem e garante que foi observado o quadro legal. É assim a reação do ex-presidente da Câmara da Praia sobre o mandado de busca e apreensão no âmbito da investigação e aplicação do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo entre 2016 a 2019. O meu nome não consta, portanto, na lista dos suspeitos, portanto, o Ministério Público, é claro. E, eventualmente, há uma investigação sobre obras das asfaltagens, que foi feito no âmbito de uma parceria pública ou privada. Eu estou tranquilo, portanto, é normal que haja parceria, a Câmara, portanto, tem essa autonomia para fazer. O contrato foi assinado, foi visado pelo Tribunal de Contas, os justificativos foram apresentados. Se há qualquer esclarecimento, estou 100% disponível para esclarecer. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Mas não acha estranho essa diligência ter sido feita só agora? Mas isso é uma pergunta que deve fazer ao Ministério Público, não a mim. O MPD considera que estão reunidas todas as condições para a perda de mandato do presidente da Câmara da Praia. Reagindo às declarações do edil praense no âmbito das buscas realizadas, o secretário-geral do MPD diz que o seu partido não está surpreendido com a operação do Ministério Público. Estão reunidas todas as condições para a queda de mandato do presidente da Câmara da Praia. Se o presidente da Câmara da Praia for julgar, muito dificilmente não terá como consequência queda de mandatos, porque ele tem ilegalidades administrativas graves. Inventou a aprovação do orçamento diretamente na Assembleia Municipal. Ele já aprovou 3 orçamentos diretamente na Assembleia Municipal. Só bastam 2 orçamentos ilegais para o presidente da Câmara cair. Portanto, ele, por essa via, cai. O presidente da Câmara da Praia não efetua reuniões regulares conforme previstos nos estatutos dos municípios. A ausência de reuniões regulares também é uma ilegalidade grave que dá queda de mandato do presidente da Câmara. E existem mais factos que podem ser acoplados a esses dois para dar a queda de mandato do presidente da Câmara da Praia. E o presidente da Câmara da Praia afirmou que não há na Câmara Municipal quem tenha praticado qualquer roubo no decurso do seu mandato e que por isso mesmo está de consciência tranquila. Um coisa está garantindo-se. A mim nem 5 de estão cá furta. Quem lhe está garantindo, gente? Na Câmara de Praia, na gestão de Francisco Carvalho, que tem corrupção que a MPD implementa ao longo de 12 anos. É que aquele aqui está na Câmara de Praia. Tem transparência para mostrar de nós definitivamente nos está apostado numa nova forma de fazer política na Cabo Verde. Com transparência. Por isso, está tranquilo, sereno. Pode fazer todo tipo de busca que pode fazer. Pode achar irregularidades, que falhas no processo, mas roubo de dinheiro, corrupção na Câmara de Francisco Carvalho, que tem. E o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, abordado pelos jornalistas sobre essas buscas na Câmara da Praia, diz Ulisses Correia Silva não fazer comentários sobre os atos da Justiça. Não faço comentários, é trabalho da Justiça, do Ministério Público. Depois, seguramente, eles darão
qual é o posicionamento relativamente àquilo que é intervenção judicial. Bom, que eu saiba, nem o MPD nem o governo intervém sobre a justiça. É preciso também ter atenção e respeitar as instituições, né? A justiça é independente, é credível em Cabo Verde, faz o seu trabalho e não tem outro comentário a fazer. Ulisses Correia Silva diz que não há comentários a fazer sobre os atos da Justiça. E nesta manhã, daqui a pouco, o PAICV dá uma conferência de imprensa também para apresentar a sua reação às buscas judiciais realizadas na Câmara da Praia na passada semana. Estão aqui lançados alguns dados. Cumprimento o meu convidado de hoje, Francisco Freire. Muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Muito bom dia, agradeço a oportunidade que me é concedida e também para lhe cumprimentar. Igualmente, votos de uma boa semana. Sabemos que está fora, né? E está a participar connosco via Messenger. Ouviu aqui as reações diversas, né? Dos atores políticos sobre esta matéria, as buscas na Câmara Municipal da Praia. O PAICV daqui a pouco também vai fazer o seu pronunciamento. Que análise jurídica faz daquilo que está a acontecer na Câmara da Praia em relação a estas buscas concretamente? Bom, em relação a essas buscas, em termos jurídicos, nós temos que respeitar aquilo que está plasmado no Código de Processo Penal. Desde logo, temos a busca em domicílio, que vem no artigo 238 do Código de Processo Penal. Temos a busca em escritórios, gabinetes ou consultórios de profissionais. Temos também a busca em estabelecimento de comunicação social. A mim parece-me que nós não estamos perante, neste caso, obviamente, não estamos propriamente perante uma busca em domicílio, não é? Que, efetivamente, a busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só poderá ser ordenada ou autorizada pelo juiz. Neste caso, eu inclinar-me-ia para a busca em escritório, gabinete ou consultório, que vem no artigo 239, que é uma busca em escritório. O domicílio é semelhante a um domicílio de advogado, em consultório médico ou em escritório, que neste caso parece mais consentâneo com a busca que foi feita na Câmara Municipal. Desde logo, esta busca, nesses termos, teria que ter a presença de um juiz e não propriamente de um representante do Ministério Público. Se cairmos no artigo 239, há uma imposição legal sob pena de nulidade que deve ser presidida pessoalmente pelo juiz, o qual avisará previamente o presidente do organismo representativo da respectiva profissão. Portanto, isto num caso que nós teríamos que fazer a qualificação jurídica, que a mim parece-me que a Câmara Municipal não é de forma nenhuma o domicílio do Presidente da Câmara. Cairia mais no âmbito de um escritório e por essa via teríamos que ter a presença de um juiz. E neste caso é uma discussão que se pode fazer em termos jurídicos, até que ponto que nós poderemos justificar se há uma nulidade ou não dessa busca. Por outro lado, nós também temos a situação de apreensões e de objetos e formalidades e o regime também. Teríamos que fazer um enquadramento objetivo em termos de revistas e buscas que vinha no artigo 234 do Código de Processo Penal, não é? É um problema de qualificação jurídica. Mas antes eu podia dizer-lhe que nós estamos perante o tempo da justiça. Nós não estamos na fase na fase política, uma análise política. Aqui parece-me que a opinião mais sensata foi a opinião do Sr. Primeiro-Ministro, quando ele diz que não interfere nos assuntos judiciais, até porque eu tenho que respeitar o princípio da separação de poderes, não é? Nesta medida, eu considero que as qualificações jurídicas feitas por outros agentes políticos, neste caso o próprio secretário-geral do MPD,
essas qualificações ultrapassam a capacidade do senhor secretário-geral do MPD. Era a minha pergunta, porque quando Luís Carlos Silva diz que estão reunidas todas as condições para a perda de mandato. Não. Isto quer dizer, eu compreendo perfeitamente a posição do senhor secretário-geral, mas aqui convenhamos que houve um certo exagero, porque efetivamente não é o senhor secretário-geral a pessoa indicada para fazer esse tipo de qualificações, até porque nós temos o artigo 134, a lei número 134.4 de 95, de 3 de julho, que aprovou o Estatuto dos Municípios, e nessa medida nós temos a promoção. Quem tem legitimidade para promover a perda de mandato é o Ministério Público, é o membro do governo que exerça a tutela sobre as autarquias locais, em coligação pelo menos 1/3 dos membros do órgão que pertence o eleito contra quem o pedido é formulado. Quer dizer, nós temos que respeitar aquilo que está na lei e temos que ver que a recolha, a fase de investigação que compete ao Ministério Público, neste caso, que está a tentar promover a perda de mandato, ele fez a recolha, fez um levantamento, está na fase de investigação e essa busca, esta recolha, vale o que vale. Porque não é posição sequer do Ministério Público, por ter feito essa busca no escritório ou na Câmara Municipal, que à partida temos que chegar à conclusão que logo a consequência é perda de mandato. Não, senhor, não é isso. Constitui perda de mandato ao abrigo do artigo 59 da lei que eu acabei de referir, da lei 134.495, de 3 de julho, que diz que sim, perdem mandato os titulares de órgãos municipais que, na linha C, número 1, a linha C, incorram por ação ou omissão em ilegalidade grave ou numa continuidade de prática de atos ilícitos, verificados em inspeção, inquérito ou sindicância ou expressamente reconhecidos por sentença judicial definitiva. Portanto, repara bem, o que está plasmado na lei, no artigo 59, que prevê a perda de mandato, faz a qualificação e mostra quem tem legitimidade para fazer com que haja perda de mandato. A apreciação que o secretário-geral do partido faz é uma apreciação meramente política. Não pode e não deve entrar numa qualificação jurídica, porque são qualificações difíceis de serem feitas. À luz da interpretação jurídica, são os juristas que têm categoria, que têm competência para o efeito. E ainda assim pode correr o risco de fazer uma qualificação jurídica errada, mesmo sendo jurista. Porque o preenchimento dos requisitos que se encontram na lei não são fáceis de serem enquadrados. E então, nós, numa atitude séria, responsável em termos jurídicos, dizemos categoricamente que o tempo da justiça pertence à justiça e o tempo da política pertence à política. E neste caso estamos a fazer uma análise meramente jurídica, portanto, no tempo da justiça e não no tempo da política. E vamos para o tempo da justiça. Vêm aí as eleições, em novembro, talvez, né? O tempo da justiça, precisamente para decidir em relação a este caso, porque há aqui uma complexidade, né? Porque há a análise que vai ser feita, há os equipamentos que foram apreendidos, há a documentação toda, há aqui todo um conjunto de trabalho a ser feito. Ora bem, aí levantou um problema de excelente pertinência, porque, repara, o tempo, nós estamos num tempo reduzido para chegarmos às eleições autárquicas, não é? E a justiça começou agora a ser feita, estamos na fase da investigação. O Ministério Público compete ao Ministério Público recolher dados, recolher documentos e relatórios para efetivamente promover uma acusação que será devidamente analisada nos tribunais. É o tribunal que vai dar a decisão final. Agora repara, e se porventura essa decisão for preferida agora? O senhor Presidente da Câmara, digamos que numa atitude célere por parte da Justiça,
perdeu o mandato. Isto em termos abstratos ou em termos teóricos ou em termos hipotéticos. Portanto, perde o mandato, é óbvio que ele não participaria nas eleições que se avizinham. Mas imagina agora que essa decisão vem a posteriori, depois de ter havido as eleições e que o Presidente voltasse a renovar o seu mandato. Já viu o imbróglio que nós teríamos aqui? E as consequências jurídico-constitucionais que seriam levantadas? Quer dizer, o tempo é extremamente importante para essa decisão, no sentido de ver se, efetivamente, o Presidente reúne condições para participar nas eleições ou não. Porque se não for decidido, ele vai partir para as eleições e depois haverá o resultado final e se ele for eleito ou reeleito, se terá um problema de arco da velha, justamente porque é um presidente eleito pela vontade do povo e, entretanto, teria perdido no tribunal o direito a participar nas eleições. Portanto, é um problema extremamente complexo que nós, em termos de direito comparado, não temos nenhuma decisão desse tipo hipotético que agora acabei de colocar e que provavelmente poderá trazer grandes desafios à justiça cabo-verdiana e à política cabo-verdiana, não é? Isto quer dizer que a justiça tem de ser célere aqui. Ora bem, nem mais. A celeridade da justiça aqui, até porque a lei prevê isto, portanto são processos urgentes e que devem ter uma resolução em tempo útil para que, efetivamente, o enquadramento político possa ter, de alguma forma, um respaldo jurídico. Porque, caso contrário, estamos aqui fora de qualquer instrumento jurídico preconizado pelo Estatuto Municipal. Portanto, é isso que, à partida, me apraz dizer-lhe. Há outras questões aqui. Por exemplo, veja o artigo 3º que estabelece a competência, que é perda de mandato declarada em processo de contencioso administrativo e pelo tribunal competente. Portanto, aqui também há uma incompreensão, digamos assim, porque eu compreendo que às vezes os políticos fazem considerações políticas, mas é preciso também ter algum cuidado com aquilo que está com o sustentáculo jurídico, porque caso contrário podemos incorrer em afirmações que não têm a base jurídica, não é um instrumento jurídico que vai interferir num pronunciamento político. Mas é preciso ter algum cuidado, porque aqui quando se fala em contencioso administrativo, repare, por exemplo, aqui há dias houve uma suspensão, houve um adiamento em que o Sr. Presidente da Câmara teria sido colocado no tribunal e quando chegou lá o juiz decidiu, o julgamento estava marcado para o dia 8 e 9. E, entretanto, o juiz resolveu adiar sine die esse julgamento. Mas isto tinha uma fundamentação jurídica. E as pessoas começaram a pensar que aquela decisão era tendenciosa e que o juiz que tinha o processo teria alguma simpatia política, ideológica para um outro partido e justamente por isso decidiu naqueles termos. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que o juiz decidiu muito bem. Desde logo, porquê? Porque levantou-se uma questão prévia, havia um processo que estava no Supremo Tribunal de Justiça e o juiz disse, não, havendo essa questão prévia suscitada pela defesa, o que é que acontece? Imediatamente tem que se resolver o problema que está no Supremo Tribunal de Justiça e só depois disso vamos para a primeira instância. Agora, coloca-se um outro problema. É porque a perda de mandato, que se coloca logo na primeira instância, quanto a mim é uma situação gravíssima, devia ser ponderada num tribunal superior e não no tribunal da primeira instância. Mas o Estatuto assim o prevê. Não é agora, depois disso, que vamos colocar essa questão. Repare, nós vamos resolver o problema de um ato administrativo em termos de 2 resoluções que estão pendentes no Supremo Tribunal de Justiça. São atos administrativos, são resoluções. Portanto, tem menor gravidade do que a perda de mandato. À partida, a perda de mandato deveria estar no Supremo Tribunal de Justiça e os atos administrativos de resoluções no Tribunal de Primeira Instância. Mas o nosso Estatuto não prevê a inversão da pirâmide, não é?
É precisamente o contrário que temos aqui reparado. E parece-me que a defesa do Sr. Presidente da Câmara tocou neste assunto e os juristas têm que estudar isto para ver que efetivamente alguma coisa não está completamente regular. Doutor, tenho aqui já várias reações. Há um ouvinte de nome Paulo do Rosário, está a dizer porque é que os dois casos, Praia e São Vicente, são diferentes, como disse o secretário-geral do MPD. Qual a diferença nestes casos? E gostaria que o doutor nos ajudasse a compreender. É a pergunta deste ouvinte. Sim, qual é a diferença entre o caso da Praia e o caso de São Vicente? É uma pergunta bastante interessante e que já se falou muito, e até a comunicação social tem ventilado essas situações. Repare, o problema que se coloca em São Vicente é um problema também de cariz processual. O processo entrou no tribunal e o que é que acontece? Houve, em sede de defesa, uma impugnação por causa do número de testemunhas em São Vicente. O número de testemunhas, portanto, o juiz estabeleceu o número 5 de testemunhas e a defesa entendia que não devia ser 5, que devia ser 10. E, nesta medida, sabe que em todo o processo nós temos que ter sempre o contraditório. Não podemos ouvir só uma parte em detrimento da outra. Então, o que é que acontece? Não se chegou à conclusão em São Vicente do número de testemunhas e houve um recurso para o Tribunal da Relação e até esta não temos a decisão final do Tribunal da Relação. A pergunta que se coloca é: porquê é que uma situação dessa natureza, de índole meramente processual, demora tanto tempo no Tribunal da Relação? Isto é um problema que tem que ser colocado ao Tribunal da Relação. Porque, aparentemente, não é um problema de mérito. É um problema meramente processual, um problema formal, que, à partida, poderia ter sido ultrapassado. E só resolver essa situação em termos processuais é que nós poderíamos analisar a questão de mérito. Porque essas questões não são fáceis à vista desarmada. Uma pessoa que não esteja por dentro de questões jurídicas não percebe esses meandros. Mas a justiça tem que ser feita no seu devido tempo. Lá está o problema do tempo da justiça e o problema do tempo da política, não é? E quando se submete uma situação a um tribunal, nós temos instâncias de recurso, porque estamos descontentes com a decisão que foi proferida numa primeira instância e agora passou-se para uma outra instância, que é a segunda instância, que é a instância da relação. Acontece que em São Vicente, até esta, o problema não foi resolvido. O caso da Praia já é diferente. Porquê? Porque nós temos o IGF, a Inspeção-Geral das Finanças, através do inspetor que efetivamente emitiu o relatório que emitiu, e depois esse relatório, segundo consta, foi para a tutela, foi para o Ministério das Finanças, que na altura, isto eu estou a falar da primeira inspeção, que na altura carecia de ser homologado, e quem homologava aquela situação era o Ministro das Finanças. E o Ministro das Finanças homologou. Agora, parece-me que a pessoa que cuidava do processo por parte do MPD esqueceu-se de uma coisa muito importante. Pegou do relatório do IGF, da homologação do ministro e fez a petição para o tribunal. Mas nessa petição não tivemos o contraditório do Presidente da Câmara. Ora bem, como é que se consegue fazer uma justiça não havendo o contraditório? Portanto, se não há contraditório, o próprio juiz não teria possibilidade de proferir uma decisão e, justamente por não ter essa peça processual, acabou também por não fazer a apreciação que lhe competia. Portanto, é nesta matéria que nós temos que ver. A parte que eles dizem acerca dos elementos que estão preenchidos no artigo 59, a linha C, que efetivamente vai para a perda de mandato, incorram por ação ou omissão em ilegalidade grave, que é o que parece que é uma das reivindicações feitas por parte dos vereadores, ou numa continuação da prática de atos ilícitos, verificados em inspeção, inquérito ou sindicância, ou expressamente reconhecidas por sentença judicial definitiva. Ora bem, nós aqui temos montes de requisitos que estão preenchidos na linha C do artigo 59, que devem ser analisados. Porquê? O secretário-geral do MPD afirma categoricamente
que há ilegalidade grave ou numa continuação prática de atos ilícitos, verificados em inspeção, inquérito ou sindicância, ou expressamente reconhecidas por sentença judicial. Mas pronto, isso são levantamentos que, na perspectiva do Sr. Secretário-Geral, são evidências. Mas, atenção, uma coisa é aquilo que o Sr. Secretário-Geral pensa, outra coisa é a avaliação que o Tribunal vai fazer. Francisco, tenho aqui já algumas pessoas que querem também trazer a sua contribuição. A minha proposta é, vamos ouvir essas pessoas, certo? E o Francisco fará o comentário daqui a pouco. Em linha está o Sr. Luís Gomes. Bom dia, Sr. Luís, tudo bem? Bom dia, bom dia. Sim. Também qual é que é a sua opinião sobre essa matéria, que buscas de ser feita na Câmara da Praia? Minha opinião é muito bom ter esse tipo de busca, que não só na Câmara da Praia, mas as outras câmaras de Cabo Verde. Porque não sabia, porque aconteceu muitas coisas na Câmara, e se esse presidente da Câmara da Praia tem algo, tem que ser provado e para ser punido. E tem que ser assim, porque como São Vicente, sim, não sabia o que tinha passado dentro de São Vicente, o que aconteceu em triste, não sabia, não tinha de falar da Câmara da Praia, mas não está a ficar triste com banda que esse da Câmara da Praia tem uma investigação à altura, e enquanto no São Vicente está passado por calado. Às vezes a gente está a perguntar por que esse em São Vicente está a ficar calado. É porque não é da posição, mas isso não quer dizer como está a defender esse da Praia. Se o presidente da Praia tem culpa, vamos esperar que a investigação tem que ser ao fundo para provar se ele tiver de infringir. Mas também, a população em geral também, tem que estar atento a esperar o outro na São Vicente pagar se ele tem alguma culpa do que tive acontecendo na São Vicente. Essa é a minha opinião. Não está a ficar muito contente com essa investigação e não esperar que a investigação está a correr para mais ilhas, principalmente São Vicente, que forma que a Câmara está. É cool, em minha opinião. Certo, bom dia, Sr. Luís. Sra. Helena Fontes, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, tenha bondade. Boa semana a todos. Bom dia ao seu convidado, Dr. Olavo, como é que está? Tudo bem? E que Nossa Senhora de Fátima abençoe todo este país. Hoje é dia 13 de maio. Vamos lá ao que interessa. Eu ouvi com atenção o Dr. Olavo, falou muito bem. Há violação flagrante, de facto, ao artigo do processo penal, o 239, porque há de haver buscas. Buscas é normal, tem que haver, porque são câmaras eleitas, ou tudo que é eleito tem que ser fiscalizado, mas com rigor, dentro do Estado de Direito. Como é que uma busca, aquilo é mesmo buscada, aquilo não é uma busca, é feita com teatro, com a comunicação toda, invadem sem a presença de um juiz. E nem há comunicação prévia. Pronto, também podia não haver. Portanto, há aqui fortes, imensas ilegalidades. Isto não coaduna com o Estado de Direito. Faz-me lembrar o caso da profanação dos lugares sagrados, em 96, em que invadiram e prenderam 3 pessoas, dizendo que eram os profanadores das igrejas. Portanto, o mesmo modus operandi não pode ser. Em relação ao caso, o que eu li dos mandados da doutora Quili, em especial, é que esse processo foi colocado, foi disputado em 2022. E diz respeito à gestão do anterior presidente da Câmara, o Dr. Oscar Santos, relativamente à utilização dos fundos do turismo para obras realizadas de 2016 a 2019. Para já, a justiça tem que ser feita ao seu tempo, mas oportunamente, né? E também porque as câmaras, né, dirigidas por essas pessoas, e também a Câmara Municipal da Calheta, São Miguel e São Lourenço dos Órgãos, recusaram-se a fornecer esses elementos que foram solicitados pela senhora magistrada, pela procuradora, a senhora procuradora. Agora, eu acho estranho também, porque quando está em causa crimes graves, em que exige a presença da polícia científica, porque que nessa busca apressada, essa emboscada, não chamaram a PJ? A PJ é que é polícia científica.
quando tem que investigar esses crimes graves, peculatos, corrupção. Muito obrigado, etc. senhor. Certo. Está a ver? Certo. Portanto, há uma coisa que não está aqui a bater bem. Não está a bater bem, e neste ano eleitoral. Mas não é assim que eles vão ganhar a Câmara. A Câmara Municipal da Praia está bem governada. Um grande abraço cabo-verdiano ao grande presidente da Câmara, Dr. Francisco Carvalho. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, votos de uma boa semana. Uma mensagem aqui também do Sr. Manuel Lopes, cidade de Porto Novo. Dá os bons dias para toda a equipa da rádio e também para o Dr. Olavo. Diz o seguinte: está claro qual é o objetivo disto tudo, as declarações de Oscar Santos a dizer-se tranquilo, do secretário-geral do MPD a julgar antecipadamente, o presidente da Câmara da Praia. Fazer política em Cabo Verde está cada vez mais difícil e complicado com este tipo de democracia. Portanto, é a mensagem do Sr. Manuel Lopes. Outra mensagem que entra aqui também é do Sr. Carlos Fortes, diz muito bom dia, Dr. Olavo, bom dia, Sr. Orlando Lima, como sempre bons temas no seu programa, para continuar assim. Agora a pergunta que fica, e São Vicente? Quem também vai fazer buscas na Câmara de São Vicente? É preciso clarificar as coisas e ter também equilíbrio na tomada de decisões, porque isto pode passar uma ideia que querem prejudicar a Câmara da Praia e proteger a Câmara de São Vicente. Nós, enquanto cidadãos, também precisamos de esclarecimentos e queremos ver a justiça funcionar de forma equilibrada e para todos. Se há justiça a ser feita na Câmara da Praia, também que seja o mesmo na Câmara de São Vicente. Do vosso amigo ouvinte, Carlos Fortes. Muito obrigado, Sr. Carlos. Via telefone um outro Carlos, que é o Sr. Carlos Lopes. Bom dia. Bom dia, Orlando. Bom dia, tenha bondade. Bom, o programa tá bom. E o programa é para ter a busca nas câmaras. Não estou achando que aquele busca na Câmara só na Câmara de Praia está a ficar uma injustiça. Porque não tem 22 municípios. Nem para querer dizer que os 21 é transparente. Nota que dezenas de municípios, dezenas de câmara, em falta. Com o público, desvio de viatura, jarfe, quer ser ligota, quer ser cortado, de cobrir estrada. Quer dizer, não tem um monte de coisa, porque que isto vai atacar só o Sr. Francisco Tavares. É maior que um ouvinte anterior dizer. Estou aqui, São Vicente, que te falta também, a busca também. Que não tem cidadão que nos 5 anos que te pôr um lote. Eles que te conseguir tratar um lote. Mas não tem cidadão que nesse, certamente no ano está vendo esse lote. Isto tem esses despachos sem lote. Como é possível? Isso coisa foi dito numa campanha de 2010 ou 11. Quer dizer, São Vicente nem sorte. Também, Praia, Câmara de Praia também, não é César. Então, não tem que fazer justiça certo. Que não está cá só Câmara de oposição. Nós esperamos que todas as câmaras têm medo. E grinha assim, medo é poder na vasilha. Uma vez meio lá pôr nos vídeos, a gente está a moer a dedo. Mas grinha assim na vasilha, igual de gente a moer em mão. As câmaras, todas as câmaras têm medo, para esperar toda a gente a moer nas câmaras. Nas medo. Que é público, se ficar ali a votar, só a perder tempo, porque câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos. Certo? Um bom dia para você, boa semana. Justiça para tudo, para todas as câmaras. Auditoria em todas as câmaras. Certo, está a ficar ali você a opinião. Muito bom dia. A senhora Bela Guiar, bom dia. Bom dia, Sr. Jornalista. Bom dia. Rapidamente. Primeira coisa que ainda foi o seguinte. A mim pertence a um partido, MPD, não está sucundi ninguém. Quando não sai minha casa aqui em vota, tanto para o governo e para a Câmara, vota para trabalho, nunca vota para corrupção, para desvio, para nada. Portanto, a mim que está linha com nenhum desvio, com nenhum mau comportamento que está feito aos cidadãos na Cabo Verde. Nossa terra é pobre. Agora, ali também, culpado de tudo aquilo que está acontecendo, tem dois. Primeiro, não tem justiça, mas o principal é a população. Vamos reparar uma coisa. A nós, desde que me fala de Câmara Praia, Quinta Vive, desde que ganharam a Câmara, o Sr. Francisco Carvalho, presidente de Câmara Praia, nós tornou diário esta fala de corrupção, venda de terreno, roubo, desvio, enriquecimento. Tudo bem. Ou se a justiça de Bahia não é contra. Atacado, uma justiça se afronta Francisco Carvalho. Ainda pensa ao contrário.
É agora que tem que aproveitar. Depois tudo que usa arriba à mesa. A minha está doendo, a minha pai está no cemitério, meu marido ia bem. Não tem um filho, não tem algumas famílias. Mesmo que minha família saiba lá, se vai ter um mau comportamento, a justiça tem que pegar, põe na cadeia. Aliás, se a justiça 10/75 a esta data fazer bater papel, hoje nunca está nesse bram-bram. A não creio hoje a justiça é ao contrário. Se bem a casa, não está grita, mas se vai a casa de minha vizinho não está contente, isso que não está. Nós dia a dia não estou olhando a Portugal. É a coisa mais normal que está acontecendo. Na Portugal, presidente de Câmara, que Deus que se arriba leite, aprender todo dia. Não olha primeiro-ministro de Portugal. O que é que aconteceu? É que a falar do investigado, é bem quieto, é pedir demissão, é eticamente, é bastante na coisa, está guarda. Mas na Cor Verde não crê uns para pegado, outros nunca crê para pegado. É por isso que a justiça estava com mente baralhado. Depois não está falando, mas a justiça está corrupto. Não, é nossa língua mesmo, nossa atitude, que tem e justiça na corrupção. Para mal que boa pega, um está da foguete, toca pegar o outro carão. Não, é agora que Francisco Carvalho tem que aproveitar, então, de roubo que é fama fazer na Câmara e desvio. Depois tudo que usa riba mesa, que é para falar só de Oscar, não. A inspetor que ele que tinha na Câmara, que ele que convida para trabalhar com ele, faz um relatório que está acusando também. É bom que ele limpa-se mais. E para fazer justiça rapidamente, antes de eleição. Vamos na todo país em si, na país democrata, fazer justiça antes de eleição, para a pessoa que está na eleição, para bem limpo. A minha Catalinha, com alguém que está fazendo coisa mariada. Não sei, minha casa, não vai votar, para trabalho. Muito obrigado, ninguém Dona que Bela. conta comigo, na nenhuma qualidade. Obrigado, Dona Justiça Bela. está de parabéns. Era para levar mais que hoje, para camba toda a instituição para investigar. Obrigado. Obrigado, uma boa semana. Bom dia, senhora Bela Aguiar. Para finalizar participações, via telefone, Miltónio Cruz, bom dia. Mr. Orlando, bom dia para o programa, bom dia convidados e bom dia a todo Cabo Verdeano. Minha juízo de valor é o seguinte, Orlando, desculpa-me esse tipo de intervenção, mas nas palavras da preferida pelo Sr. Luís Carlos Silva, ex-secretário-geral da MPD e recente juiz do Ministério Público. Já está decidido que o Presidente da Câmara da Praia vai ser suspenso e tudo mais. O Sr. Luís Carlos Silva está de parabéns. Em termos de busca, é normal. O Presidente da Câmara está sujeito o Presidente da Câmara, o cidadão, qualquer está sujeito a busca a qualquer área. Mas temos que ponderar alguma coisa, é certo. As buscas, a justiça deverá ser feita em todos os sentidos. Olha, temos acusação gravíssima na Câmara de Porto Novo, onde um vereador tem uma conta privada. O Presidente da Câmara subtrai o 13º. O Presidente da Câmara vende as suas férias. Isso é facto que foi denunciado há dias. Quando é que vai fazer uma busca na Câmara de Porto Novo e a conclusão da Câmara de São Vicente? Porque a Câmara de São Vicente foi feita busca, e como o convidado já se esclareceu aqui neste programa, onde é que o estramo está? Onde é que está o atraso? Enfim, Orlando, isso é um teatro político. Todo mundo já sabe que a distinção é o que é que os supostos primeiro-ministro e outros das suas capangas, quer com o Presidente da Câmara Municipal. O primeiro-ministro já disse que vai ganhar as eleições da Câmara da Praia, custa custar. Isso leva uma pequena desconfiança, como é possível. O povo decide e o primeiro-ministro já está com o resultado que tem que ganhar as eleições, custa custar. Esta é a opinião, não sei, não entendo nada da justiça, é o meu juízo de valor, mas que a justiça deverá ser feita em todos os sentidos. António, por causa do tempo. Não de um lado e cobrir outro. É normal, busca é normal. Até na minha casa, quando a justiça tem preferência, deve fazer com todo o rigor. Muito obrigado. Assume quem deve assumir, mas é para todas as instâncias irregulares.
Obrigado. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia também para si, votos de uma boa semana. Algumas mensagens da parte do senhor João Oliveira. Bom dia, sou o João Oliveira de Porto Novo. Perguntar por que não investigar a Câmara de Porto Novo, onde o PICV fez denúncias e ninguém diz nada. O senhor Presidente recebe 13º e subsídio de férias. É legal? É a pergunta, portanto, aqui do ouvinte João Oliveira, a partir de Porto Novo. Outro ouvinte aqui também nos escreve, a senhora Zami de Barros. Para modo Sogossi-se a fazer a inspeção relacionada a Oscar Santos. Qual é o truque de MPD? Queria pedir também, senhor juiz, para ser mais rápido, por favor, para não poder ter verdade de casos. E queria dar Francisco Carvalho muita força. Portanto, a mensagem ali de Zami de Barros. Outra mensagem... Deixe-me ver aqui, não sei se já tinha lido esta mensagem do Sr. Vitorino. Bom dia, minhas sinceras desculpas, mas o assalto à Câmara Municipal da Praia não deixa de ser uma tentativa desesperada do Governo em tomar a gerência, por isso que tenta a todo custo manchar a imagem do Presidente e o bom funcionamento da idealidade. A pergunta, por que é que isso só acontece nas câmaras lideradas pelo PICV? Porque nunca em São Vicente e Ribeira Grande? Portanto, são as perguntas aqui do ouvinte Vitorino. Outra mensagem que chegou há instantes vem da parte do ouvinte Gilson, é isso, Gilson Silva. Bom dia, Sr. Orlando. Parabéns, como sempre, pelo seu trabalho de esclarecimento aos cidadãos. Cumprimentar também ao Dr. Olavo pelo seu brilhante análise. E também queria perguntar porque é que na Câmara de São Vicente não há buscas para que toda a verdade possa ser conhecida, porque é que está a acontecer somente na Câmara da Praia. Justiça tem de ser de facto equilibrada, como disse aqui um outro ouvinte. Portanto, esta é a minha mensagem. São várias mensagens, mas o tempo está a ficar muito escasso. Vou ler só mais uma aqui rapidamente, que vem de fora. Mensagem de ouvinte Ruth Fortes, a partir de Lisboa. Muito bom dia, estou aqui a acompanhar o vosso programa. Um abraço ao Dr. Olavo, também ao jornalista Orlando. Tenho estado sempre a acompanhar o seu programa, é muito interessante e continua assim. A pergunta que eu faço é, estamos em véspera de eleições em Cabo Verde. Será que esta busca não está colada a estratégias para... tendo em conta as eleições que aí vem em Cabo Verde, porque é que as buscas não aconteceram antes e agora praticamente em cima da hora das eleições? O Dr. Olavo tem razão, a justiça tem de ser muito célere, porque senão vai-se criar aqui grande dor de cabeça para a democracia e para a própria justiça cabo-verdiana. Da vossa ouvinte em Lisboa, Ruth. Muito bem, obrigado, senhora Ruth. Votos da boa escuta. Bom, Dr. Olavo tem 7 minutos para comentários finais aqui para também terminarmos o programa. Muito bem, eu ouvi com atenção, efetivamente, nós sabemos que as questões colocadas são questões mais ou menos de índole políticas e nós estamos aqui para apresentar as nossas fundamentações jurídicas. Desde logo eu vou imediatamente tentar acalmar os ânimos relativamente às revistas e buscas, que vem plasmado no artigo 234 do Código de Processo Penal, e eu vou simplesmente tentar explicar às pessoas como é que as coisas funcionam. Nós, estando nós na fase da investigação, não é? Compete ao Ministério Público, quando houver indícios de que alguém oculta na sua pessoa quaisquer objetos relacionados com um crime ou que possam servir de prova, é ordenada a revista, não é? É ordenada a revista. Depois, nós temos, quando houver indícios de que os objetos referidos no artigo anterior, os arguidos ou outra pessoa que deve ser detida, se encontrem em lugar reservado ou não, livremente acessível ao público, é ordenada a busca. Portanto, nós temos aqui o problema da busca e temos o problema da revista. Agora, o problema que se coloca, que muita gente está aqui a colocar em termos políticos, é a situação de uma Câmara ser alvo de busca e outra Câmara não ser alvo de busca. E que, aparentemente, em Cabo Verde, este problema quase que se generalizou. Eu aqui diria o seguinte, nós em direito
nós trabalhamos com factos, não é? Nós não trabalhamos com o diz que diz. Nós trabalhamos com factos, nós trabalhamos com indícios nesta fase de investigação e são esses indícios que nos levam a um facto na perspectiva do Ministério Público e o Ministério Público apresenta esses indícios como factos e provas para apreciação do Tribunal. Ora, não havendo esses factos, não havendo esses indícios, o Tribunal não pode funcionar. Por isso é que eu, de princípio, comecei com a tónica no tempo da justiça e a tónica no tempo da política. Uma coisa é fazer política, outra coisa é a justiça funcionar. E disse muito bem o Sr. Primeiro-Ministro que quer deixar a justiça funcionar de uma forma livre, independente e autónoma, mas acima de tudo transparente. Portanto, a justiça funciona e a justiça também tem que estar preparada para não ceder a qualquer tipo de pressão. A justiça tem que trabalhar de acordo com aquilo que está plasmado no ordenamento jurídico, de acordo com aquilo que solenemente impõe a Constituição da República de Cabo Verde no Estado de Direito Democrático. E nós aqui podemos dizer, o senhor representante do Ministério Público cumpriu as regras estabelecidas processualmente? Isto é outra questão. É uma avaliação que será feita em sede própria. Aquilo que o senhor secretário-geral do partido MPD disse um bocado antecipadamente, na perspectiva dele, que efetivamente as ilegalidades cometidas, na perspectiva dele, que dariam lugar à perda do mandato. Mas isso é a perspectiva do seu secretário, não é a perspectiva do Tribunal, até porque ainda estamos na fase de investigação do processo, não é? Portanto, vamos com calma, vamos dar tempo à Justiça, que é o tempo que pertence à Justiça, e só depois da apreciação daquilo que foi levantado em termos de busca e de apreensão, é que vamos ver se aquilo que foi apreendido de uma forma legal ou ilegal, se a busca foi bem feita, se a presença do juiz neste tipo de busca era necessária ou era exigida por lei ou não. Daí cairmos na ilegalidade sanável ou insanável, e então é só a Justiça que pode dizer isso. Por isso nós não podemos atrapalhar o bom andamento da Justiça. Se tudo estava nas mãos da política e que os políticos fizeram tudo para demonstrar que havia um ato de corrupção, e esses atos foram propalados a 7 ventos que reinavam no Estado de Direito Democrático de Cabo Verde, agora saíram do âmbito político e passaram para o âmbito judicial. Agora compete à Justiça dar a resposta. E, de preferência, que dê uma resposta em tempo útil. Dentro de uma justiça célere, porque a justiça, se não for célere, já não é justiça. Nós estamos a falar da aplicação da lei, do império da lei, nós estamos a falar do direito, da aplicação do direito, mas acima de tudo estamos aqui em busca da justiça. E a justiça nós queremos com equilíbrio. E o fiel da balança é a justiça. O fiel da balança é a aplicação das leis, que aliás nós costumamos dizer que Cabo Verde tem as melhores leis do mundo. Então, que se aplique, que se mostre, que se demonstre na prática que efetivamente temos as melhores leis. É isso que nós estamos aqui e que, de bom grado, apresentamos as nossas ideias e pensando no interesse público de Cabo Verde, e pensando nas eleições autárquicas que se aproximam e que as eleições decorram da melhor forma possível, sem a interferência de atos de corrupção, sem a interferência de políticos querendo judicializar tudo quanto é da política. Porque, caso contrário, também não há liberdade em termos de funcionamento de considerações políticas que, legitimamente, os nossos políticos também foram eleitos para isso. É para emitir as opiniões políticas, para fazer o enquadramento político, para desenvolvimento de Cabo Verde em termos democráticos. É isso que se quer em Cabo Verde. Até porque por uma questão da própria imagem do país, da consolidação da nossa própria democracia e da justiça, há que aqui trabalhar com rapidez e com toda a transparência. Isto é fundamental. Muito bem, eu concordo plenamente consigo e agradeço imensamente pelo seu programa, que se reveste de um alto grau de cidadania, do exercício da cidadania cabo-verdiana. Muito obrigado. Muito obrigado, votos de uma boa semana, até um próximo encontro.